seja muito bem-vinde a fazer esses cursos. O curso Asherá, Deusa de Israel, é fundamental como, peça básica para entendimento do que o culto a Deus Asherá representava na realidade de Israel e de Judá. Claro que a cada curso, mais tijolos são colocados sobre a construção do nosso entendimento de como os textos bíblicos foram organizados e se dispuseram e chegaram até nós hoje. Há um caminho muito grande pela frente ainda, porém eu entendo que as peças que foram lançadas, que estão à sua disposição, elas são suficientes para te ajudar nessa construção. Então, quando você, faz o curso de Asherá, Deus de Israel, você constrói um elemento desconhecido para a maior parte das pessoas e que está hoje restrito ao ambiente da academia por causa de silenciamentos que existem. E até mesmo o olhar acadêmico ainda é prevalente, sobre um olhar, uma perspectiva masculina, uma perspectiva que não se atenta que, quando falamos da deusa Xerá, nós não estamos falando do transcendente, de forma alguma. E esse é o elemento chave para entendimento do que fazemos aqui. Quando falamos da deusa Xerá, não estamos falando do sagrado feminino, não estamos falando de teologia feminista. Não, quando falamos da deusa Xerá, nós estamos apontando e deflagrando um silenciamento na história, um silenciamento de mulheres, um silenciamento profético de grupos de pessoas. E isso é uma prova de censura e coerção religiosa que os monoteísmos têm por hábito na sua história, tanto quando o judaísmo foi instituído, quanto posteriormente o islamismo e depois o cristianismo. Os monoteísmos têm essa característica, eles existem com o silenciamento e com a anulação do diferente. Porque para que o Deus monoteísta exista, é preciso que os demais não existam. Então, nós precisamos estar atentos a essas características, de que quando falamos de um culto a deusa, nós não estamos aqui pregando a fé a uma deusa ou a uma divindade feminina, nós estamos apontando historicamente o quanto as pessoas são simplesmente negligenciadas, silenciadas, elas são violentadas nos seus direitos, elas são podadas na sua liberdade, na sua expressão mais ampla de vida, que é a religiosidade, que é a fé, que é a manifestação da sua vida e da sua crença, e daquilo que faz sentido a ela. E principalmente a manifestação daquilo que ela deseja para suas necessidades. É muito interessante que o cristianismo e a maior parte das linhas cristãs progressistas hoje pregam isso, porém não se atentam que a base do cristianismo é o monoteísmo, que diálogo interreligioso e ecumenismo é apenas uma máscara para refletir o próprio Deus nas outras expressões religiosas. É uma forma narcísica de apontar para o outro e dizer: o meu Deus também está lá. Então, não é essas teologias, essas igrejas progressistas, elas não dão um passo em direção ao outro, não. Elas apenas mascaram o seu próprio narcisismo e elas mantêm a estrutura monoteísta. Elas mantêm a necessidade de uma figura messiânica única para eliminar as outras, ou seja, os salvadores, os messias alheios precisam refletir o próprio Messias do cristianismo. E assim, quando se usam textos bíblicos para centralizar a fé numa única posição de controle, de interpretação do outro, a única forma que eu enxergo o outro é através da minha fé, é através da minha interpretação, isso é extremamente problemático. Porque o monoteísmo não admite competição, o monoteísmo não admite que outros estejam no mesmo ambiente ou divirjam deles. É importantíssimo que a gente comece a perceber que com o início da instituição da monolatria, que posteriormente vai se transformar num monoteísmo judaico, nós vamos entendendo
que, essas posturas que estão deflagradas nos próprios textos bíblicos, elas estão diante de nós, nós lemos o tempo todo. Por que nós não enxergamos isso? Porque nós somos domesticados a ver no texto o o Messias Jesus, outros salvadores, outras questões que dizem respeito à nossa própria vida, ou seja, um constante alimentar desse narcisismo teológico que volta a trazer a imagem de nós mesmos sobre o texto, daquilo que as nossa fé quer projetar para dentro do texto. Então vamos lutar contra esse tipo de interpretação. Vamos perceber o quanto a alimentação de uma imagem de um salvador pode nos prejudicar, a ponto de tirar de nós a responsabilidade sobre a história e sobre aquilo que nos sobrevém, e principalmente sobre as decisões que precisamos tomar no enfrentamento das intolerâncias religiosas. E aí, quando nós falamos de intolerância religiosa, nós não estamos de forma alguma querendo que apenas o cristianismo defenda a sua liberdade, a sua forma de ser e se expressar. Não, não, não tem nenhuma relação com isso. Isso significa que toda religião que se põe como hegemônica, como do lado das estruturas do poder, ela é maligna, ela é diabólica, e sim, essa precisa ser combatida, porque ela não vai admitir concorrência, assim como Javé, criado pelos sacerdotes.